É isso aí, está começando mais um podcast Nossa Luta, o nosso podcast semanal. A gente traz aqui pessoas de notoriedade, pessoas sem notoriedade. É um espaço para nossa voz, a voz para o nosso povo. Você que é preto, branco, vermelho, amarelo, você que curte o nosso podcast de toda semana, hoje eu trouxe um cara especial para falar um pouco de carnaval. Fábio Gouveia, carnavalesco. E negrão. A gente vai bater um papo aqui, vai discorrer sobre esse assunto que é muito importante, agora que a gente está vivendo esse momento de carnaval, conhecer um pouco mais sobre o Fábio, sobre a sua história. Enfim, você que curte o nosso podcast, fique ligado aí, que hoje a gente tem uma entrevista bacana para vocês, certo? Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo à Universidade verdade. Zumbi dos Palmares, ao nosso podcast, Nossa Luta. E assim, eu estou muito feliz em recebê-lo. Fico muito feliz com o convite, né? Já tô para vir aqui um tempinho, Uhum. né? E toda vez que é algo relacionado ao nosso povo, à nossa existência, ao nosso território, eu vou estar sempre presente. Bacana, isso é muito importante, é muito importante. A gente vai discorrer sobre vários assuntos Sim. aqui e eu gostaria muito que você, sabe, usasse esse espaço para você poder falar sobre as suas experiências, sabe, sobre carnaval, sobre você, a sua história. O Fábio Gouveia vem da onde? O Fábio Gouveia vem dessa essência de barracão de escola de samba, né? Certo. Eu comecei a minha vivência com carnaval em 2000, 2001. Eu fiz artes plásticas, artes cênicas, e aí eu me descambei para essa coisa do cenário, do figurino. E numa dessas experiências com cenário e figurino, um amigo me convidou para conhecer um barracão de escola de samba. Eu conto muito essa história porque foi muito incrível. Eu sempre fui muito apaixonado por carnaval. Fui uma criança que ligava a TV e tinha que assistir todos os desfiles, sabia tudo o que acontecia. Eu sei de desfile de 85 para cá, eu lembro de muita coisa, né? Bacana. E a gente sempre teve um olhar por carnaval e eu sempre tive muita vontade de estar dentro de um barracão de escola de samba e saber como funciona. E esse meu amigo me convidou para fazer um trabalho com ele numa escola de samba. Fui, né? Na época as escolas tinham grupos, né? Chamavam de empreiteiros, né? Que faziam suas alegorias. E numa dessas ele me chamou, preciso de uma pessoa lá para me ajudar com os adereços e tal. Falei, tô dentro. Aí eu saía da escola, me jogava com ele para esse processo e foi aí que eu fui tomando gosto pelo carnaval, né? Essa escola de samba foi a Nenê de Vila Matilde, né? Eu fui para ajudar ele a fazer uns trabalhos lá. E aí eu conheci muita gente e me apaixonei por essa coisa do fazer barracão de escola de samba. Esse universo é um universo. Esse universo bacana, né? acho que todas as pessoas precisam conhecer um barracão de escola de samba, saber como funciona aquele chão, né? Porque todo mundo acha que aquilo acontece 3 dias, do nada, surgiu. Ninguém sabe o quanto dá trabalho, né? E o Fábio nasceu aonde? De que lugar você nasceu? Em São Paulo? E qual região? Eu nasci no Pernambuco, na verdade, né? Eu nasci no Pernambuco, região metropolitana lá do Recife. E aí vim pra cá muito novo, com 4 anos de idade, com a minha mãe, né? Ela acabou se separando do meu pai. E aí viemos pra cá, porque já tínhamos tios aqui, que moravam aqui. Tinha essa coisa do nordestino vir pra São Paulo. Certo. Ainda tem muito tem isso. muito, né? E acabei vindo com a minha mãe, com um irmão mais novo que eu. E ficamos aqui. Desde então, aqui estamos, né? E aí a gente mora na cidade de Mauá, aqui próximo. Agora hoje não, eu fico entre lá e cá por conta do meu trabalho. E aí a gente vai vivendo, né? Vivenciando tudo isso aqui, né? Conhecendo a cidade e se tornando paulistano, né? Sim, já é, desde Já os 4 é, anos. desde os 4 já anos. é, né? Já não tem como falar. Já tá no sangue, já, tá né? inserido nisso, Já tá né? bem inserido já. Bacana. E vocês sempre moraram em Mauá? Esse Sempre período moramos, todo que vocês vieram? sempre moramos em Mauá. E aí com a proximidade com o carnaval, né? Eu fiquei de 2001 a 2004 sendo aderecista, desenhando para muita gente do carnaval. Em 2005 um amigo me convidou para fazer o carnaval em Mauá. Né, a cidade estava voltando com o carnaval, e aí, faz um carnaval para mim lá, eu tô precisando de um desenhista que faça o projeto, acabei me enfiando nisso. Não tinha esse projeto de ser carnavalesca. A minha área sempre foi artes plásticas, teatro, e aí acabei me inserindo fazendo carnaval primeiro ano, e aí conhecendo o fazer, né?
o de trás, né? Antes eu só era o cara que desenhava para algumas pessoas, criava algumas coisas, mas nunca era a minha mão, nunca Sim. era o meu olhar para um projeto. E aí fiz esse carnaval na cidade, meu primeiro foi em 2006, fiquei na cidade de Mauá, depois Santo André, São Caetano e São Bernardo, trabalhando, fazendo carnaval no ABC, só em 2010 que eu venho para São Paulo realmente fazer carnaval. Bacana. A sua primeira escola, então, que você foi convidado pelo seu amigo, que você saia da escola, isso se lembra a época, mais ou menos? Quantos anos você 2005, eu tinha acho que 28 anos. 28 anos. 26, 28. Legal. E qual escola era? Camisa azul e branco. Camisa azul e branco Uma de Mauá. escola que o símbolo é a águia, as cores é azul e branco e a filiada da Mocidade Alegre. Isso, eu falo que isso é muito, muito bacana. Ela tem o símbolo da escola que eu gosto muito, que é a Nenê, que eu tenho verdadeira adoração assim pela história da escola e por quem ela é, e a Mocidade, né, que é esse monstro sagrado aí no fazer carnaval, no seu desenvolvimento. Então fiz lá, de lá eu fui me jogando para outras cidades, passei por várias outras escolas, até que eu chego aqui pela Colorado do Brás, né. Meu primeiro carnaval em São Paulo foi pela Colorado do Brás. Que ano foi isso? 2010, carnaval de 2010. 2010. E a Nenê chegou a entrar na sua vida, no seu caminho, de alguma forma, como a Nenê, eu já carnavalesco? tinha tido essa experiência com a Nenê de 2001 como aderecista. Depois eu volto para a Nenê para fazer um trabalho ajudando a Edileia dos Santos no Carnaval da Chica da Silva em 2011 para 2012, né? Tive uma passagem rápida lá ajudando no que eu podia. E aí eu só venho a assinar um Carnaval da Nenê no ano da pandemia, né? Eu tinha acabado de sair de uma escola de samba que eu estava, passado por uma série de situações, e aí a Nenê também estava passando por várias situações. Eu já havia tentado de outras maneiras entrar para a escola para fazer um carnaval, mas só nesse momento que a gente se reencontrou. E aí eu falo muito isso para as pessoas, que ir fazer o carnaval na Nenê de Vila Matilde foi o resgate não só do profissional Fábio, que sai de um processo muito desgastante pós-pandemia, mas também de uma escola de samba. Então nós unimos, né, a força da Nenê com a força do meu trabalho, a esperança que eu tinha no artista que eu sou e a escola nela, na grandeza dela. E deu muito certo. Bacana. Fiquei lá 3 anos, né, trazendo resultado, subi a escola do grupo de acesso 2. E aí no grupo de acesso eu já bati empatado com camisa verde e branca e vai. Num desempate a Nenê acabou ficando em 3º lugar. O ano passado fizemos um enredo sobre Lia de Itamaracá, trazer para o olhar do povo quem é essa grande artista, né? Essa rainha popular. E aí encerramos ali esse ciclo com a Nenê. Bacana. Né? E quando entra a camisa verde e branco na sua vida? Tenho muitos amigos lá no Camisa Verde e Branco, certo. Muitos amigos. Sou muito amigo da presidente Érica, muito amigo do João, assim, né? A gente sempre troca muita ideia, mas nunca trabalhei lá. Nunca? Nunca trabalhei. É uma experiência que você tem que viver, viu? Eu acho que senti uma foto que o Exu falou alguma coisa. Exu é muito isso. Forte, é muito forte. Eu achei que você tinha tido essa experiência, porque o Camisa é uma escola tradicional em São Paulo. Sim. E falando de carnavalesco, é claro que você busca algumas referências de outros. Então, quando você fala de Camisa, é tradição. Sim, e eu falo muito isso. Eu sou muito fã da tradição, do jeito de fazer carnaval dessas escolas de samba. Nós entendemos que a escola de samba precisa aceitar a modernidade, mas ela pode juntar essa modernidade sem perder a sua tradição, a sua essência. A sua característica. A sua característica. Eu falo muito isso. Eu tenho sim, tenho planos, né, de passar por todas essas tradicionais, como artista, como pessoa e como sambista, né? Ter a experiência no Vai-Vai, ter a experiência no Camisa, ter experiência no Nenê. São grandes escolas no Peruche, né? Falando dessa questão de tradição, de escola preta, de escola de chão, né? Que faz a gente sente essas escolas de uma forma diferente. Muito diferente. Ainda mais para um carnavalesco que entende um pouco mais a visão, é totalmente outra de quem está na arquibancada ali só para curtir. Exato. É um outro desenho, na grande verdade, né? É uma outra estética, um outro olhar, ótica, né? Você sente a energia dessas escolas, né? E trabalhar com essas escolas, você tem que entender quem elas são. Sim. Antes de qualquer coisa, você precisa entender quem são essas escolas. Então, são escolas que têm um jeito peculiar de entregar os seus trabalhos, que não podem fugir das suas origens. Eu falei muito isso na minha passagem no Nenê. A escola precisa entender as suas origens. Quando essas escolas de samba
perdem isso, elas perdem um todo. E aí, por isso, elas sofrem tanto. Né? Precisa manter aquela força preta que ela tem, aquela identificação com o povo. Né? A Nenê, essa força preta e cultural. A Nenê é uma escola cultural, né? Que revela outros nomes. Né? A Nenê foi a primeira escola de samba a cantar a história de Chica da Silva. Né? Todo mundo coloca isso como o do Salgueiro, em 70. Mas, na verdade, foi a Nenê que cantou lá atrás ainda, na década de 50, a história de Chica da Silva. Então, essas escolas têm as suas importâncias. Peruche, com a sua tradição preta, né? Camisa, nem preciso dizer, né? Então, elas têm um outro jeito de fazer carnaval, de entregar histórias importantes para o nosso povo. Legal. Dessas mais recentes que a gente tem em São Paulo, tá? Uhum. Qual você acha que se destaca mais entre elas? Das escolas de samba? Mais recentes que estão na especial e tal, que você sabe que ela não é tão antiga igual essas tradicionais, mas que tem uma força muito bacana. Que você possa comentar. Não, eu comento abertamente. Nós temos que olhar para o que é grande, né? Para o que nos motiva a querer ser um vencedor. E aí, quando você olha para o trabalho do Mocidade Alegre, a forma como a presidente Solange entrega o carnaval dela, as pessoas ficam assim, poxa, mas ganhou porque é muito competente, cara. É muito competente. Você olha para a forma como o componente, o desfilante, a escola inteira entrega um projeto e você admira. Né? Admira, a gente tem que se espelhar no que é bom, no que é melhor. E eu sempre tenho esse caminho com Mocidade, eu sempre olho o que eles acertam para tentar colocar um pouquinho daquilo no meu trabalho. Sim. Porque funciona. E não só Mocidade, você enxerga também o próprio Império de Casa Verde, que é a revolução do carnaval. Né? A gente tem o Gaviões, que revolucionou um tempo, nós temos o Império que trouxe a grandiosidade para o nosso carnaval. O Império é a escola que trouxe a grandiosidade, entrega muita coisa boa, coisas que são admiráveis. Então a gente se espelha nessas escolas. Eu acho que da atualidade eu coloco sempre o Mocidade Alegre, coloco o Império de Casa Verde, né? Vou sempre trabalhar nessa linha. E são essas escolas que eu olho. Dragões da Real. É uma escola competente, uma escola que constrói uma história de muita força. Muito. Uma escola de muita força. Eu fiquei 6 anos numa escola de torcida. Né, numa escola oriunda de torcida que foi a Independente Tricolor, né? Eu sei o quanto a torcida, né, porque essas escolas elas são oriundas de torcida, o quanto elas se importam com o seu componente, o quanto elas trabalham para os seus componentes. E elas também almejam conquistar, vencer o grupo especial, e são escolas de samba também, né? Sim. Aliás, elas desfilam ali, elas têm os mesmos trabalhos e lutam para isso. Você acha que poderiam ou deveriam fazer uma divisão entre essas escolas de torcida com escolas tradicionais? Você acha que ficaria legal? Qual que é o seu pensamento em relação Meu amigo, a isso? eu falo para você assim, essa discussão já aconteceu muito, Sim. Já separaram a Mancha e o Gaviões do grupo especial, fizeram um julgamento à parte e ninguém entendeu nada. Se não queriam torcida, não aceitassem lá atrás. Hoje elas são escolas de samba e elas brigam, sim, pelo direito de ganhar ali o carnaval, de conquistar título. O Gaviões está aí para provar 4 títulos, não pode ser esquecido. Esses 4 títulos que o Gaviões ganhou. A Mancha também. A Mancha, 2 títulos, com competência, né? Aí muitos Dragões aguarda o seu título, tem trabalhado muito absurdamente para entregar um grande carnaval, mas a pista é uma outra história e a gente sabe o quão difícil é entregar um carnaval ali e conquistar. É muito difícil. Eu tenho certeza que quando a escola conquistar, vai ser grande para ela, vai ser demais. Assim. Eu vou entrar por um outro caminho aqui, que é uma dúvida minha mesmo, pessoal, e eu gostaria de entender. Eu acho que a galera também, que vive o carnaval, que conhece o carnaval, Sim. pouco entende. Qual a dificuldade de termos mais carnavalesco negros? Qual é a dificuldade disso? Está dentro da aceitação? Está dentro daquilo de se especializar? Conceito? O que acontece em São Paulo e no Rio também, que temos poucos carnavalescos negros? Você vai identificar muitos artistas do carnaval dentro de um barracão, pretos. Muito colega meu aderecista. É que eu sou coisa ruim. Eu enfrento mesmo, eu boto a minha cara, eu me meto em tudo dentro de uma escola de samba, porque eu acredito no artista que eu sou e acredito no que eu posso entregar. Né? E hoje, eu falo sempre isso, eu tenho o André Machado no Águia de Ouro,
né? André Machado é um dos maiores artistas do Carnaval de São Paulo, né? Tem o Ulisses, que está chegando, que é um menino que tem um trabalho incrível de barracão, conhece muito do Carnaval, e hoje ele está fazendo o Morro da Casa Verde. A gente conversa muito, e eu, né? São três. Somos três hoje em São Paulo, dentro dos grupos da Liga, né? Fazendo um carnaval, entregando muita coisa, lutando para conquistar. Não é uma tarefa fácil. Sim, qual a dificuldade para Há muita dificuldade, há muita dificuldade. O que acontece na sua concepção? Como você enxerga isso? Qual é a dificuldade para que tenhamos um pouco mais de carnavalesco? Eu acho pretos? que o olhar da escola, das escolas de samba para esses profissionais. Eu falo por mim mesmo. Por muito tempo eu ouvi em alguns lugares que eu passei que eu tinha que cuidar de barracão. Que eu tinha que ser o cara que cuida de barracão de escola de samba. Eu cuido do carnaval num todo, eu cuido do barracão, eu sou responsável por tudo. Nada passa desapercebido do Fábio. Eu tô de olho em tudo, em cada detalhe. Mas eu não tenho que ter só o título de cara que tá ali cuidando do barracão. Porque eu também posso ser e sou um carnavalesco. Né? Eu entrego muito mais que muita gente que a gente vê por aí ocupando lugares e você fica, poxa, o que acontece? Então ainda há, sim, uma resistência em alguns pontos, há sim uma falta de olhar para esses artistas que estão lá dentro. Porque por muito tempo eu resolvi o problema de muita gente dentro de um barracão de escola de samba. Hoje eu resolvo os meus problemas. Então, para você, na sua concepção, falta credibilidade. Falta um olhar, falta um olhar. Credibilidade. Eu acho que isso é estrutural também, né? Os dirigentes, eles falta isso, né? Ter um olhar clínico para identificar que aquela pessoa ela tem um talento e ela pode ocupar aquele lugar. Então essas pessoas estão aí à disposição. Tem muita gente. A matéria-prima tem. Tem muita gente, muita gente. O Carnaval de São Paulo precisa olhar para muita gente ainda, né? Ainda é muito fechado, ainda tem um olhar que a gente não pode ousar, vamos dizer assim. Existe uma panela ali pronta. Eu não digo panela, eu digo falta de olhar mesmo, né? Conseguir enxergar em possibilidades, né? Eu falo muito isso, às vezes eles deixam de contratar profissionais que estão aqui para buscar longe. O profissional está aqui, está debaixo do olho dele. É só ele olhar e acreditar naquele profissional. Eu falo por mim mesmo. Por muito tempo as pessoas ainda ficavam, não, vamos pôr fulano. Não, fulano vai resolver, fulano. Aí no meio do caminho fulano não resolve. Chama o Fábio. Fábio vai lá e resolve. Hoje não mais. Ou é o Fábio, porque eu não nasci para ser coadjuvante de ninguém, ou não vai ser. Não nasci para dividir, né? Se é eu que vou assumir todo o problema, sou eu que vou até o final. Na grande verdade, quando a gente fala de carnaval e da quarta maior cidade do mundo, sim, nós estamos falando aí numa questão de credibilidade. E você tem que começar um projeto, você precisa terminá-lo. Para que você também desenvolva da maneira que você quer mostrar o seu trabalho. Se você pegar pela metade, não vai vir o seu trabalho completo. Seria só um... Não, você tá ali tampando buraco, né? E nós não nascemos para tampar buraco de ninguém. Né? Nós estamos ali para entregar um projeto. Somos capazes de entregar. A gente entrega tanta coisa, né? Faz tanta coisa. A nossa arte é viva. Então, tem o que se discutir. Legal. A gente está dentro de uma universidade, a única universidade negra da América Latina. Então, eu queria entender um pouco mais como foi a sua história em relação à educação. Como foi a sua vida dentro da educação. O quanto foi importante para você a educação. Eu gostaria que você falasse. Eu falo muito sobre isso, né? Foi muito por mim, né? Venho de uma família de nordestinos que não tem esse olhar para a educação, de que tem que ter pessoas ali formadas, pessoas que têm uma entrega maior, que acreditam nelas, né? E eu sempre fui fora da casinha, né? Eu sempre quis mais, eu sempre quis buscar mais. Então eu sempre deixei o pensamento da família de lado e fui atrás do meu. Então a educação sempre esteve no meu caminho. Eu sempre me envolvi com tudo que dizia respeito à arte e à educação. Então a Zumbi, ela é muito isso, né? De ter esse olhar de pessoas que pensam fora do pensamento do outro, né? E é importante, faz parte da nossa essência buscar isso. Sim. Pensando assim, eu tenho um coletivo, né, de cultura preta, que é o Kizomba pra Preto. E vem nesse processo de identificação, de letramento, de qual é a minha importância. Porque no meu trajeto eu não tive pessoas para me guiar, para estender a minha mão. Então eu entendi que eu posso fazer por outras pessoas o que em algum momento deixaram de fazer por mim. Então o Kizomba, ele vem nesse momento, né, de
como que você pode ajudar pessoas que nunca tiveram contato com a arte, que nunca tiveram contato com a educação, transformar a vida delas, de dentro para fora. E aí a gente faz um trabalho lá justamente para isso, pautado nessa situação, né, de como a gente pode transformar a vida de uma pessoa. Bacana. Quando você disse que não teve ninguém para influenciar, ou te ajudar, ou te encaminhar, eu fiquei pensando, eu venho de uma geração, acho que um pouco mais do que a sua, né? Enfim, na grande verdade, são tempos diferentes. Eu acho que eu vejo dessa forma. Não que não tinham pessoas... Sim, sim. Assim, naquela época não tinha tantos negros interessados a estudar. Porque a Certo. gente tinha que... Era o sorriso em casa da minha mãe. Ele seria mais bonito se eu chegasse com um dinheirinho Exato. de trabalho do que eu falar que eu tirei A na prova. Por quê? Porque eu ia ajudar muito mais com o dinheirinho que entrou ali, sendo engraxate, como eu fui quando criança, isso, aquilo e tal, do que o caderno ou o boletim. Mas hoje a gente vive uma outra perspectiva e um outro olhar, a gente vive um outro momento. Eu acho que o nosso povo, ele consegue se atentar um pouco mais em relação à educação, e hoje a gente tem uma molecada aí que está bem concentrada dentro disso, e são eles que vão fazer essa mudança, que vai gerar essa mudança para nós. Então hoje tem muito mais oportunidades também do que lá atrás. Hoje a comunicação está a nosso favor, né? Sim. Então, na minha época não tinha esse espaço, então eu tive que enfrentar muita coisa para conseguir, imagino. né? Você vai costurando para você poder se fazer parte daquilo, né? Hoje não, hoje as pessoas têm informação a todo tempo, né? Sim. Hoje elas buscam isso e fazem com louvor. Hoje tem escolhas, Tem né? escolhas, Escolhas. É só você querer. Exato. Então você que está aí na sua casa curtindo o nosso podcast, vem para Zumbi dos Palmares. Através do podcast você já tem 50% de desconto em qualquer, formação que você queira aqui, tá? Em qualquer curso que você queira. Eu, Joel, estou te dando 50% de desconto, uma bolsa de 50% de desconto para que você saia desse lugar onde você está e mude a sua vida. Não tem como, não existe outro caminho. É através da educação que você vai conseguir fazer essa transformação. Aqui a gente tem uma pessoa que pode falar por ele mesmo a sua trajetória, essa caminhada foi feita disso. Você é formado em quê? Em artes plásticas. Em artes plásticas? Artes plásticas. Bacana. Você estudou aonde, Fábio? Conta um Na pouquinho. Pan-Americano, fiz lá, né? Depois, eu comecei, na verdade, com teatro, né? Com teatro, fazendo artes cênicas, fiz o técnico em artes cênicas, isso que mais 20 anos atrás, e aí a partir daí eu tive o interesse sobre figurino, sobre indumentárias, como tudo isso acontece nos bastidores. E aí foi para onde eu fui, né, buscar essa questão da cenografia, a arte inserida, né, como a gente pode fazer aquele sonho, aquela ideia se tornar real. Desenho, né, desenho muito, né, então todo o projeto, essa parte de criação. O desenho, cara, a gente desenvolve com o tempo ou você já nasce com isso? Eu sempre desenhei, eu aperfeiçoei isso com o tempo, né? Eu tenho memórias de criança, assim, o rabisco, o desenho, imaginando, aquela história, né? Eu vou voltar sempre para a escola de samba. Eu assistia aos desfiles das escolas de samba e projetava aquilo nos desenhos, né? De como essa fantasia da porta-bandeira pegava aquilo e colocava no papel. Então a minha vida sempre teve voltada muito para essa coisa do figurino, né? Então, sim, porque assim, cada ano é um tema. É um tema. Certo? Então você tem que bolar, você tem que criar fantasias, carro alegóricos, Isso. tudo. O cara tem que bolar tudo. Por exemplo, um ano fala sobre a África e outro ano fala sobre o espaço sideral. Exato. São coisas bem distintas, onde o cara tem que criar. Então isso não é fácil. Não. Você tem que ter um certo dom. Eu já fiz inúmeros enredos, inúmeras situações, e eu fiquei 3 anos falando dentro da escola de samba, né, da Nenê, com enredos com a pauta preta, né? É uma escola que tem essa origem, que precisa, já falei no início, tá voltada para essa origem, e aí eu fiquei 3 anos fazendo esse tipo de trabalho lá, entregando enredos com essas temáticas, né? O primeiro era um enredo extremamente africano, falando da vaidade africana. O segundo ano já era mitológico, falando
da música Faraó, né, essa origem da música Faraó, e o terceiro ano foi falando de cultura popular, né, sempre com a pauta preta. E aí eu mudei totalmente. Quando eu saio do Nenê, eu vou para uma escola que tem uma outra perspectiva, tem um outro olhar. Então eu, enquanto artista, eu tenho que entender o que aquela escola de samba anseia, né? Qual é a característica dela, o que funciona para aquela escola de samba, o que vai causar um efeito e atravessar as pessoas que estão envolvidas naquela comunidade. Então o carnavalesco, ele, antes de sonhar, de criar, ele precisa entender aonde ele está pisando para poder entregar um trabalho. E a gente muda muito, né? Às vezes a gente chega numa escola de samba, ela já tem uma proposta, ela já tem uma ideia, e aí a gente só tem que desenvolver. Outras vezes você chega no lugar, olha, qual é a sua ideia? E aí nós vamos desenvolver, apresentar, estudar de como aquilo vai causar um efeito. Sim. Na sua concepção, uma outra curiosidade minha, tá? Além de que você já tenha dito aqui para mim, que você já falou para mim, em relação ao carnavalesco, tem um olhar das escolas, isso, aquilo, o que mais existe no carnaval que precisa ser observado para que a gente possa melhorar o carnaval paulista, o carnaval de São Paulo? O que você pensa, setores, alguns lugares, que você acha que dá para melhorar? Eu queria que você discorresse sobre isso e falasse pra gente poder ter um entendimento sobre... Hoje o Carnaval de São Paulo sempre teve a identidade dele. O Carnaval de São Paulo nunca buscou ser igual a ninguém, fazer igual qualquer outra pessoa. Não, São Paulo sempre teve a sua característica, né? Ela nasceu ali e cresceu construindo a sua própria identidade. Hoje, a gente sofre um esvaziamento das escolas de samba, né? O componente ele tem se afastado muito do Carnaval de São Paulo por conta das regras, por conta das cobranças, se tornou muito maçante por conta de um regulamento. Todo mundo quer vencer, todo mundo quer conquistar um título. E isso acabou se tornando maçante para o folião. Então, o que falta nas escolas de samba é um olhar para o folião hoje. De que maneira você tem que ter um olhar para essas pessoas, de que maneira você vai cativar com que essas pessoas venham para a escola de samba, se apaixonem pelaquela escola de samba, como era antigamente. Eu sou essa escola, você é essa escola, e tinha aquela guerra de bairro, aquela situação, mas todo mundo estava ali em prol da escola de samba. Eu sou famílias e famílias dentro das escolas de samba. Hoje não. Hoje você vê um número muito reduzido de baianas numa escola de samba. Hoje você vê o número, escolas dividindo ritmistas, né? Eu desfilo nessa escola, desfilo naquela. É natural você desfilar nessa ou naquela escola. Mas e a sua identificação com aquela agremiação? De que agremiação você é? Então falta, sim, um olhar das agremiações, dos seus dirigentes para esses foliões. Nós estamos perdendo componente para os blocos de carnaval. No bloco de carnaval eu vou lá, monto a minha roupinha em casa, vou pra rua, não tenho cobrança, não tenho chatice, não tenho um absurdo de ensaios, técnicas mirabolantes que vão fazer ou não você campeã. E isso fez com que as pessoas se afastassem das escolas de samba. Até porque hoje o maior carnaval de bloco no mundo é em São Paulo. Exato. Já não é mais na Bahia, já não é mais... Não. É São Paulo. É São Paulo. E aí você olha as quadras das escolas de samba extremamente vazias. Né? As escolas de samba, elas perderam esse tato com o folião. Você acha que o que prejudicou isso foi a formação dos blocos, que é recente, não é tão antigo? Não. Acho que deve ter uns 5 ou 6 anos. Se eu não estiver enganado, tá? Eu penso que é mais ou menos esse tempo. Pouco tempo. É pouco tempo. Você acha que com isso... se perdeu a identidade? Foi isso que levou as quadras ficarem vazias? Ou foi uma outra questão, outras questões que contribuíram? Eu ainda falo que é sobre o tratamento, sobre o cuidado que você tem pelo seu componente, né? Eu vivo o carnaval, né? Então hoje tudo é muito difícil. E se você não tem um tratamento diferenciado com as pessoas, você não cria mecanismo para ter aquelas pessoas, elas não vão se apaixonar pela escola de samba. Aquele carinho que tinha antigamente, né? As pessoas tinham prazer. Eu lembro de histórias das pessoas indo numa segunda-feira para final de samba enredo no camisa verde e branco.
Hoje não pode por conta de lei do PSIL, hoje existe um monte de situação que te proíbe de fazer esse tipo de atividade. E isso vai fazendo com que o componente também vai se afastando. Poxa, perdeu essa identidade, perdeu aquela. As pessoas não querem ir. Eu lembro de ensaios, por exemplo, no Nenê de Vila Matilde, que a rua era forrada de gente, era mais fácil você ficar do lado de fora do que dentro de uma quadra. O que fez isso esvaziar? Então mudou-se muito fazer carnaval, perdeu-se muito a identificação com o folião, né? E as escolas foram esvaziando. Você vê escolas vazias. Após pandemia, a gente entende que o regulamento teve que ser mexido, né, para diminuir, para que a gente pudesse fazer um desfile, mas as escolas diminuíram ainda mais o seu número de componente. Né? Eu acredito que as escolas de São Paulo precisam fazer, sim, um trabalho para atrair essas pessoas de volta e aumentar o seu volume de desfilante. Né? É tão bonito você ver uma escola grandiosa desfilar, com um número máximo de alegoria, muita gente. Eu gosto de muita gente no carnaval, eu gosto de gente. Né? Então, quanto maior a escola, mais bonito é. Né? Acho que é isso que falta mesmo. Além dessas questões que você colocou, vou jogar um pouquinho de pimenta, tá? Você acha que pessoas, situações, presidentes, diretores contribuíram para isso também? Eu acredito muito, muito nisso, sabe? É a história do trato, né? Do fino trato, de como você lida com as pessoas, né? Não dá para você viver numa época, como antigamente acontecia muito, de diretores de harmonia pegarem no componente, puxar o componente do lugar, ter uma situação que é agressiva. Isso não cabe mais no carnaval. Mas algumas situações ainda se mantêm. E isso ainda precisa ser tratado, isso ainda precisa ser cuidado. As pessoas precisam ser cativadas. As pessoas precisam se apaixonar pelo projeto da escola de samba. A escola de samba ainda tem que educar, né? Ela não pode perder o sentido do nome dela, que é formar pessoas, formar sambistas. E aí falta muito isso na escola de samba. A gente vê pouquíssimas escolas de mestre e porta-bandeira dentro de uma agremiação, né? A gente vê pouquíssimas escolinhas de bateria. Né? Então, a escola também não tem feito a sua parte para ter esses componentes ali. Né? Então, você vê escolas, tem os casais lá, não se preocupe em formar a comunidade. Eu tenho certeza que se há um trabalho e um olhar para isso, as escolas voltam a crescer e as pessoas voltam a se apaixonar pelo carnaval. A Liga, esse ano, está fazendo um projeto que eu achei bárbaro, que é a Escola de Samba Mirim. Então, ela tem forçado, de alguma maneira, que as escolas de samba tenham um trabalho com as suas crianças. Porque uma formação, uma na grande formação. verdade. Então, eu tenho visitado, eu visito muitas as quadras que eu gosto de observar o que está sendo feito. Eu vejo que já há uma movimentação e um cuidado para a criança no desfile. Né? Eu gosto de trabalhar com criança no chão, fazer com que a criança sinta o chão da escola de samba. Né? E aí você vê que já há um olhar diferente, né? Algumas escolas nem se importam com isso. Outras têm por obrigação cuidar das suas crianças, né? E a gente precisa disso. Acho que é o renovo, né? Transformação. O renovo, senão a escola morre. É isso. A escola morre. Eu acho que é esse cuidado que tem que ter mesmo. Talvez seja isso que esteja acontecendo, a falta de reposição. Sim. Que talvez esteja atrapalhando o carnaval, esteja não trazendo as pessoas novamente para o carnaval. Porque quando você fala em criança, você mobiliza toda uma família. Exato. As famílias vivenciavam mais a escola de samba, Sim. Hoje não mais. Hoje não mais, era uma outra história, outra história. É saudosismo, é romântico, mas isso ainda é possível. Ainda é possível e faz parte de todo o contexto do carnaval. Exato. Precisa ter esse romantismo. Exato. Precisa ter algumas coisas que precisam ter. Futebol, sabe? Tem que ter o romantismo. A escola de samba tá ligada ao futebol. Perde a graça. Coisas têm que acontecer. Ao samba, a comunidade, sabe? É isso. É isso. Tem que ter o romantismo mesmo. Mudando de São Paulo para o Rio de Janeiro, existe alguma escola lá no Rio de Janeiro que você gostaria de trabalhar, fazer um trabalho? Você já fez algum trabalho no Rio de Janeiro? Eu já fui curioso de Rio de Janeiro, né? De fuçar barracão de escola de samba, querer entender como cada uma faz o seu trabalho, ir lá pôr a mão, porque eu tenho que pôr a mão e sentir. Já vivenciei algumas coisas bem bacanas no Rio. E, claro, como profissional do carnaval, quem não quer trabalhar e entregar um projeto no Rio de Janeiro? Então, meu foco sempre é esse. Eu ainda tenho algumas coisas para realizar aqui em São Paulo, sei que vou realizar, e também quero realizar no Rio. Também quero. Eu tô vendo meu amigo Sidney França lá assumindo a Mangueira agora, e eu vibrei, cara.
Eu vibrei porque é o inverso. É o inverso. Nós sempre trouxemos os profissionais do Rio para fazer carnaval em São Paulo. Agora não, agora tem gente nossa lá, gente muito competente fazendo carnaval lá. E aí esse meu amigo tá lá na Mangueira, né, que é o Sidney. Eu sou apaixonado pelo trabalho dele, pela força dele, fazendo Mangueira, né? Fazendo, né? A maior escola do planeta, né? Como diz, né? A sua própria história. Então isso é referência. Então nós temos que ter esse foco. Nós temos que ter esse foco. Se ele tá lá, a gente vai lá também, né? Vamos lá fazer. A possibilidade existe, a porta. Ele deixou a porta escancarada, e a gente vai lá entrar agora. Você tem informação de quantos carnavalescos pretos tem no Rio de Janeiro? No Rio tem o João, no especial. Tem o André também. O João faz a Beija-Flor de Nilópolis e o André faz a Portela. Então fazem escolas assim tradicionais. São meninos pretos, chão de fábrica, que entende do sofrimento de um barracão, que conhece quem é o aderecista. Isso é muito importante. É importante, são referências, né? Então eles estão lá, né? Tem o Antônio também, que divide o carnaval com o André na Portela. São meninos pretos que lutam muito pela sua arte, entregam muita coisa e estão lá ocupando seus lugares, assim, entendeu? A Portela vem de um centenário que foi bem decepcionante assim na entrega, e aí ela entrega um enredo sobre uma história incrível, né, o ano passado, feito por esses meninos, e aí ela volta para as campeãs. Tem muito valor, né? Quando uma pessoa preta que tem um olhar para a escola de samba, que enxerga o potencial daquele povo dentro da sua própria história e consegue entregar, cara, isso é louvável. E a gente tem que bater palma mesmo e dizer, olha, foram fodásticos e entregaram muito. E é o que tem sido feito lá. Bacana, cara, bacana. Eu gosto muito de carnaval, gostei um pouco mais. Eu sou daquela geração que curtiu família, isso, aquilo e tal. É uma outra geração. Hoje, eu tenho um outro olhar em relação ao carnaval. Sim. Eu vejo que ele é muito comercial. Sabe? Às vezes não é o competente que está lá, como a gente estava falando. Exato. Ali é o quem indica, é o quem tá pondo a grana, Exato, ou isso, aquilo. Então acaba afastando algumas pessoas que têm um olhar crítico. Exato. Você acaba observando e fala, peraí, tem alguma coisa aqui que não tá legal. E você deixa de ir e gostar. Eu acho que isso também influencia nessa... como é que pode falar? Dessa descaracterização que houve do carnaval em si de rua. O carnaval ele deixou de ser uma apresentação cultural, contando histórias, para se tornar um grande espetáculo. A gente entende que nós temos que entregar um grande espetáculo, a gente tem que ter a TV a nosso favor, né, a mídia toda a nosso favor, mas onde está o fundamento daquilo, né? Onde está ou em que momento se perdeu? A gente se questiona, né? Eu falo muito do saudosismo, eu ainda busco muito trazer essa referência, ser porta-voz de algumas falas para que a escola de samba ela consiga ainda pulsar. Bacana, cara. Assim, seu depoimento está deixando claro e tirou várias dúvidas em mim. Com certeza quem assistiu o podcast também vai entender um pouco mais. Ainda mais as pessoas que gostam e curtem e cultuam o carnaval. Sim, sim. Eu acho que o seu depoimento está sendo de grande valia, sabe, para os leigos também, para o cara que não entende. Para quem entende, o cara já se ligou. Para quem não entende, o cara vai se ligar. É muito bacana, a sua narrativa é muito boa e você discorre sobre isso com uma facilidade muito grande, sabe? Eu gostei muito de que você por você estar aqui batendo esse papo com a gente e quero receber mais vezes, tá? Pra gente poder falar um pouco mais de carnaval. Tem algumas perguntas pontuais que a gente faz para todos os convidados aqui na universidade, que é bacana, sobre situações que estão ocorrendo agora, sobre coisas que estão acontecendo. Tem até briga em redes sociais, isso, aquilo e tal, para essas duas perguntas que eu vou te fazer. Tá. A primeira é sobre as relações interraciais. O que você pensa em relação a isso, Fábio? Nossa, é bem confuso. É bem né? complexo, mas eu gostaria que você deixasse registrado a sua ideia, o que você pensa sobre. E a sua verdade. Aqui ninguém está para julgar ninguém, nada disso. Sim. Você está aqui para deixar a sua opinião e de que maneira você enxerga isso. Amigo Joel, eu costumo falar muito para as pessoas que eu gosto de gente, né? Eu procuro conviver com todas as pessoas, né? Mas hoje eu consigo identificar muita coisa e separar tudo isso. É importante que a gente viva assim, em comunhão, né? Que a gente consiga apertar com sinceridade a mão do outro e trazer para dentro daquilo que a gente vivencia, do que a gente imagina e fazer com que aquelas pessoas mudem em algum momento
a cabeça e consiga compreender a nossa verdade, né? Eu participo muito dessa questão do todo, né? De unificar, né? E eu aprendi isso, se fortaleceu muito no carnaval e o ano passado com a Lei de Itamaracá, que ela não vê cor, ela não vê crença, ela não vê raça, ela não vê nada. Ela vê pessoas unidas pelas mãos e isso faz a diferença. Sim, porque existe muita discussão hoje em dia, né? Até mesmo dentro das redes sociais, Exato. sobre essas questões. Então é muito bacana tentar entender o pensamento de cada um que vem aqui, porque eu também já tenho a minha ideia formada Sim. sobre isso, mas eu respeito qualquer ideia que venha, porque eu aprendo também a cada dia que eu escuto o seu pensamento, que eu vou aprender com ele. Se você é contra também, não tem nenhum problema, eu vou entender também. Isso é compreender e respeitar o outro, né? Claro. Nós também precisamos ter esse olhar de respeitar a opinião do outro, saber que os pensamentos são diversos e a gente precisa mudar isso em algum momento. Bacana. Outra pergunta que a gente sempre faz é em relação às cotas raciais. O que você pensa sobre as cotas raciais? Eu penso o real, assim, é um direito nosso, é uma reparação por tudo aquilo que tudo aquilo que os nossos ancestrais já viveram. Eu não sou contra, eu acho que tem que realmente acontecer, tem que se manter, porque foi aí que nós conseguimos tomar o nosso lugar de direito de volta, assim. Então eu sou extremamente a favor. Porque a cota ela não está dentro só de uma universidade. Não, é para tudo. É para tudo. É para tudo. E ela tem que ter um percentual justo. Exato. Se você parar para analisar, nós somos 50 e poucos % que se declaram pretos, pardos, então nós somos a grande maioria. Exato. Então a cota para mim tinha que vir dentro desses números também. Dentro da existe uma matemática justa para isso. Para isso. Ela só não pode deixar de existir. Sim. É uma luta, né? É uma Conquistada. É uma luta conquistada pelo nosso povo. Cara, muito bacana poder bater um papo contigo. Espero que você volte mais vezes para poder falar dos seus projetos também. Existem alguns projetos seus que eu gostaria que você discorresse sobre ele, para a gente poder falar, de repente a gente poder compor aqui dentro da universidade. Claro, que a gente quer isso mesmo. A gente bater um papo. Agora que a gente tem o contato um do outro, a gente vai se falar mais vezes. Eu quero acompanhar o seu trabalho, eu quero estudar um pouco mais você, para a gente poder sentar aqui, falar sobre muita coisa, que eu sei que tem muita coisa aí a ser absorvida, certo? Perfeito. Eu agradeço a sua presença, estou muito feliz em recebê-lo, espero que você volte. Claro, meu amigo, o título do programa já é incrível, né? Nossa luta, e a nossa luta é resistir. É resistência. Se não for para resistir, a gente vai deixar de existir. Isso não tem como. Estou muito feliz, muito feliz. É isso. Eu agradeço a todos que curtiram o nosso podcast. A gente recebeu aqui Fábio Gouveia. Muito obrigado a todos que tirou um tempinho aí para curtir e conhecer um pouco mais da história incrível desse rapaz carnavalesco preto em São Paulo. É isso. Nossa luta. Valeu. Obrigado, irmão.